Antes de começar, eu passei aí dois esquemas, né? Aqui para o grupo. O Alexandre já autorizou aí, porque depende do. Quem coordena é a Flávia e o Alexandre. E o transferência é o Felipe e o Alexandre. Eu passei, eu pedi para o Douglas corrigir o grafo do desejo, no lugar ali do ideal do eu, ideal que doeu, né? Como dói, né? Essas coisas de ideais doem muito, né? Eu estou com os dois joelhos operados e a lombar. Operei a semana passada. Células Caramba! tronco. Os células tronco. 5 horas de Bom. cirurgia. Mas abriu? Ou foi só injeção? Não, abre, raspa tudo que tem que raspar. Cirurgia mesmo. Tereza assistiu 5 horas. E depois Tereza injeta, assistiu, é? depois Legal. injeta células. Pô, ela vai permitir assim, nada de jeito nenhum. Depois injeta, tira sangue, células tronco da bacia, prepara e injeta. Pum, pum, pum. Isso foi ontem? Foi a semana passada. Ontem. Segunda-feira à noite da semana passada. Está fazendo agora o que? Uns 10, 12 dias, 11 dias. Está se recuperando bem? Tudo bem, tá indo. Tá indo. Eu sou meio rebelde a algumas coisas, mas tá indo. Vai ficar novo, então. Dizem que funciona bem. Eu fui procurar pessoas que passaram por esse procedimento, 2 meses. Você pode voltar a jogar futebol. Vocês estão olhando aí, tem os grafos que chegaram aí, né? Chegou no grupo agora? É, Não, não tá, não vê não. tem sim, pode olhar. Não? Será que. Chegou sim. Ah, 3 minutinhos. Que barulho é esse? Alguém Eu ia está com falar isso, barulho. tá um barulhão, hein? Não. é o Love. É o Hein? Love. É É o o Love. Love que está É fazendo o Love. barulho. É o meu Quem? fone. Ele é terrível. É porque ela viu a minha câmera fechada. E a minha câmera fechada fica Love. Ela me acusou. É o Love. Mas que barulho é Eu vou- esse? Não tem? É o meu fone. Quando eu tiro, ele fica silêncio. Mas eu boto, ele faz como um chiado. Mas Mas aí, eu vou como é que fechar o faz? microfone. Fecha Eu vou aí. fechar, eu vou fechar. Tá. Então, ali em cima tem à esquerda os discursos, não é? E tudo gira em torno de mudanças discursivas para chegar ao discurso DA, né? Discurso do analista. Que a gente vai ver que todo o processo de análise, e não importa qual análise, mesmo que não se saiba, mas gira em torno dessa questão da verdade e do saber, não é isso? E que Lacan, no seminário 17, ele trabalha muito a questão da construção do discurso do analista, né? Dessa operação onde o saber está em posição da verdade, não é isso? Uma verdade que ele diz não toda e um saber furado, né? O saber inconsciente. Ele diz
no, no televisão, se não me engano. Televisão, deixa eu ver aqui. Ele vai dizer que o saber e a verdade, ele vai dizer, eu vou achar já, já. O saber e a verdade não têm nenhuma relação entre si. Ele diz, porque o saber é um termo, S2, e a verdade, um lugar. Olha que interessante. Estão acompanhando? O saber é um termo, saber S2, nós temos S1, S2, os 4 elementos simbólicos que vão ocupar os 4 lugares fixos na estrutura de um discurso, né? Tem os 4 lugares fixos: agente, outro, verdade e produto. Esses lugares são fixos, isso é real. E os 4 elementos simbólicos do Lacan, S1, S2, S barrado e A, e objeto pequeno a, eles circulam, mas circulam a partir de uma lógica inicial, que é do discurso do mestre, que no aversamento... Oi. Queria te fazer uma pergunta que me fizeram essa semana e eu fiquei na dúvida também. Está dentro do que você está propondo, não objetivamente, não especificamente com relação ao tema, mas está dentro do que você propõe. A pergunta foi a seguinte que me fizeram: se a dificuldade com a taxonomia da teoria lacaniana, o que é gênero, o que é espécie, o que é isso, o que é aquilo, se ela está relacionada justamente com a questão topológica, quer dizer, o Lacan ele vai pensar no final da obra dele, sobretudo a partir do seminário 22, 23. Ele vai tentar dar ele vai tentar pensar a topologia do real, né? Ele vai tentar fazer essa construção. Você acha que a dificuldade que a gente tem, e eu também, eu estou falando, a gente tem, grosso modo, todos A nós gente está temos, se né? incluindo, né, gente? Tudo bem. Você acha que isso tem a ver com que a tentativa topológica dele foi justamente por causa disso, pela essa dificuldade de uma classificação, de uma esquematização das formas pensadas desse modo? O que você acha sobre isso? Eu me lembro, há 48 anos, 47, eu me lembro que quando eu saio da universidade ali quando eu ia me tornar membro associado da Associação Internacional, eu estava iniciando uma análise lacaniana, e eu vou, então, para uma instituição que estudava Lacan, Colégio Freudiano, uma das instituições mais importantes na história do lacanismo no Brasil, de fortalecimento da teoria, da clínica e uma recusa às questões políticas, que sempre vem boas intenções. Onde tem ser humano, onde tem, né, pessoas, tem boa vontade, tem política. Isso faz parte do homem, do ser humano, desde que ele nasceu. E eu me lembro que essas terminologias, ali não era tanto a topologia, mas as terminologias, isso me causou um estranhamento, que eu fui embora e falei, eu não quero saber disso. Eu lia alguma coisa de Sérgio Leclerc, tal. Já na minha análise pessoal, alguns elementos no nível de letras, de significantes se desenhavam. Eu me lembro, até nessa época, eu tive um sonho interessante em que eu estava num ambiente, um ambiente circunscrito, desenhado, e eu era um corpo que começava a se desfazer em termos de letras. As letras caíam. Isso fruto de um início de uma análise. Eu já havia feito 2 outras análises, inclusive uma didática longa. Mas começava a ler muito Sérgio Leclerc quando ele veio, inclusive, ao Brasil. E eu vou ao colégio, me assusto com aquilo tudo, aquelas frases, aquelas loucuras, e volto
saio e 2 meses depois eu retorno. Aí já fruto da trabalho de análise e tal, era um analista ali de dentro, e eu retorno. E é interessante porque isso que me assustava e que assusta muita gente, que causa um refúgio no não saber, não quero saber, eu não quero saber, essas coisas tão complicadas, sendo que Freud é tão claro, né? Tão cristalino. Freud é aquela dama que você convida, ou aquele príncipe que você convida, vai jantar e etc. e tal. E aí você vai verificando que é uma maneira de facilitar. Porque que é isso que acontece? Ele vai e verifica um desvio, né? Um desvio a Freud, a essência da verdade freudiana. Tanto é que ele pega o texto de Freud, isso serve, se não serve, isso a gente pode avançar, isso não, e vai limpando o caminho. Então, ele vai fazendo aquilo que chama retorno a Freud. E nesse retorno a Freud é o retorno à essência, não é, da verdade freudiana. Ele verifica os desvios, ele verifica o quanto de recusa ao real, o real do inconsciente, havia no trato da psicanálise. E aí, então, ele começa a trabalhar a partir de formalizações. E essas formalizações são uma maneira de facilitar a uma teoria mais recortada por uma lógica do inconsciente. Então, ele começa os grafos, né? Os modelos, depois vai trabalhar significante. A lógica do significante, se trabalha ela com calma, é uma lógica muito interessante. Não é tão simples, mas ela se torna fácil porque ela já começa a pontuar as resistências dos analistas, do achômetro, né? Aquilo que eu acho isso, eu penso aquilo, na relação com o cliente ali, da escuta, ele começa a deslizar na maionese, se ancorar nas resistências, fazer um uso indevido das questões de contratransferência aí. E Lacan vai, então, colocando estacas. Ele vai colocando estacas a partir do real, em termos, ele chama formalização. Pum, 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 pum. E é bonito, porque tem um texto lindo do Roland Chemamá, que ele apresenta o trabalho sobre o discurso histérico, chama discurso histérico, da jornada sobre cartéis de 1970 e pouco, da Escola Freudiana de Paris. E ele pega ali uma citação do Lacan na abertura dos escritos da edição alemã, e que Lacan vai trabalhar o que é certo e o que é seguro. Não é? O certo e o seguro. Não é? Aquilo que é comprovado empiricamente no trato de uma análise, não é? Que pode se chamar é seguro, e aquilo que é certo, que ele vai dizer só o certo, só a certeza é transmissível. Isso é certo, mas não é seguro. Isso é certo e seguro. E aí ele vai trabalhando a partir do que é transmissível, dos matemas. Ele vai dizer, só o matema é transmissível. Chega uma das passagens, se não me engano, no seminário 20, que ele vai dizer que o ideal da transmissão dos matemas, da psicanálise, seria a matemática, né? Os matematas. Tem um texto bonito no dizer aí tem que ver o número, chama Matesis Falha. Matesis Falha. É belíssimo. Vai trabalhar dizer 12, se eu não me engano. sobre
trabalhar sobre os cartéis, a lógica dos cartéis, a questão dos grupos, o que é o coletivo de Lacan, a partir da lógica do cartel, e a questão do passe. Esse texto é muito interessante. Então, isso Posso? tudo... Diga, Queria por fazer uma favor. observação, Nazar, sobre os Diga. matemas. Diga. Na semana passada, João, eu estava com o nosso querido Augustinho num cartel. A gente está lendo o Seminário 5. E aí ele falou uma Por coisa que que eu que achei muito quando é interessante. por que é Agostinho você diz querido e é Porque ele é maravilhoso. Nazar ou João ou Zé Mário Simil você não diz querido, Porque não é? o Augustinho é muito Não. especial. Aí não é? Mas, ó, escuta como é que ele é bom, esse cara. E aí ele fala assim, em relação aos matemas, eu entendi, né, como se houvesse um tempo do percurso aonde o sujeito ele faz uma espécie assim, num primeiro momento, como o Nazar falou, um certo horror aos matemas, de não querer saber daquilo ali, e que é necessário ir para a teoria e depois retornar. Então ele fala Como é que é? de Explica um movimento. como é que é? Depois tem que retornar. Ele fala de um tempo no percurso onde você precisa, você olha os matemas, tem um certo horror àquilo, e você Sim. precisa ir para a teoria, entender, digamos assim, certas coisas, para Corretíssimo. depois retornar. Né? Ele falou Corretíssimo. isso a partir de uma passagem do Seminário 5, mas eu achei super pertinente, porque você falando até, Nazar, né, do primeiro momento de um não querer saber daquilo, parece que isso está um pouco assim para todo mundo. E depois, mais à frente, os matemas ficam, de repente, um pouquinho mais fácil de serem visualizados, entendeu? E aceitos. E aí eu achei E interessante ele colocar isso, é essa coisa de um retorno, né, aos matemas. E é interessante porque esse texto, se quiserem ler, do Roland Chamamá, eu tenho ele. Esse texto foi traduzido em 1900 e pouco. E está batida a máquina. Eu vou pedir para alguém digitar, corrigir alguma coisa e digitar já essa próxima semana. É belíssimo. Por quê? Porque ele pega os matemas e vai trabalhar um caso clínico, por exemplo, o caso Dora. Pega o caso Dora e vai mostrar como o analista operando, não é, a partir desse retorno a Freud, dessa formalização e desse avanço, e depois a topologia, ele, ele, ele está afeito tão somente à ética. A ética daquilo que está escrito, daquilo que se escreve, daquilo que é transmissível. E nesse texto vai trabalhar questões. Porque o que é publicado é uma coisa, o que Lacan publica é uma coisa. E aquilo que é trabalhado pelos grandes seguidores de Lacan é outra. Porque Lacan tinha os encontros fora dos seminários. O seminário quinzenal e os encontros internos, inclusive as sessões clínicas, as apresentações clínicas. E ali ele vai mostrar que só o matema é transmissível e só o discurso histérico é transmissível. E mostrar que a base de toda a neurose está o discurso histérico. A base de toda a neurose é a histeria. Por isso que se diz que no trato da clínica, você se pegar esse esquema, Amaro, bobo que tem aí, que eu coloquei, início da análise, no meio as destituições subjetivas e o final de análise, tem um esquemazinho aí. A gente vai verificar que a posição do analista, quando ele dá lugar ao trabalho das associações livres, né, que eu citei uma frase esses dias da Catherine Millot, que ela cita Lacan em 1975, sobre o singular e o particular,
e que é a partir do trabalho das associações livres que esse singular emerge, mas que Lacan vai dizer que qualquer que seja a estrutura clínica, há que se cair para o discurso histérico, não é? Que tem como agente o S barrado. Não é? Você abre, não é, a divisão subjetiva, não é? Você tem o quê? Os significantes fundamentais de um sujeito, os S1. Não é? Você tem o significante S1. E vai produzindo um saber que ainda não dá conta de uma verdade, a verdade do enigma do desejo da mulher, não é isso? O que quer uma mulher, o que é uma mulher para um homem. Isso aí é trabalhado depois na lógica da sexuação. Mas é interessantíssimo esse texto. Então, é realmente isso. Por exemplo, não é Nazar, só só fazer um quando ele comentário. diz assim, o psicanalista só se autoriza por si mesmo. Isso aí cria dá um nó na cabeça de um futuro psicanalista, aquele que vai escolher qual, entre aspas, linha. Qual a sua linha? Não é? Minha linha é 30, minha linha é 40, minha linha é 10, não é? Linha de costura. Mas qual é a sua linha? Winnicott, Lacan, Bion, não é? Eu tenho um dos grandes amigos, os melhores amigos que eu tenho, que é o maior especialista de bio no mundo. Ele sai do Rio de Janeiro, ele fez formação comigo, foi da minha turma na Rio de Janeiro. Ele sai do Rio e dá seminários pelo Brasil e pelo mundo, Estados Unidos, Europa, tudo quanto é bio. Eu editei um livro dele sobre bio. Então, qual é a sua linha? Lacan, Freud, não é? E há essa confusão. Será que um lacaniano é freudiano? E aí vai. Diga, João, desculpa. Não, eu tô. Só uma recomendação aqui. Eu estou lendo uma obra do Chemamar que se chama Elementos Lacanianos para uma Psicanálise do Cotidiano. Eu vou até verificar o nome do livro aqui, porque é um título longo. E são, acho que 17 ou 15 anos de conferências do Chemamar, que eu acho, não é um livro fácil, evidentemente que não, mas assim, é um livro muito interessante, eu acho que, e eu acho que esse texto que você mencionou do discurso histérico está lá, eu acho, não tenho certeza, porque eu não estou com o livro aqui. Ótimo. Se tiver, já começa a divulgar, por favor. Tá. Eu tenho um livro dele muito bom, você acredita? Eu comprei os direitos, paguei a tradução e acabou que eu não editei esse livro. Mas não é esse, não, é um outro. E deve ter nesse seu livro sobre depressão, porque ele trabalhou muito a questão da depressão. Se você E ele tem uma pesquisar obra específica sobre sobre depressão, ele tem uma depressão, obra só sobre depressão. Uhum. ele é. A gente convidou ele, Tereza falou com ele para essa última jornada clínica, mas ele disse, eu acho que fez 80 anos e se retirou para a casa de campo dele e não quer mais saber. É uma pena, mas nós vamos conseguir, porque nós vamos passar o Réveillon em Portugal, toda a família, e de lá a gente vai tirar 2 dias para ir a Paris para retomar uns contatos. E nós vamos colocar ele para dar uns seminários. Esse cara não pode, ele é muito bom. Ele é muito bom. E aqueles que são mais antigos, bons, estão morrendo. Não é? Alain Didier Vaio, vários deles estão indo embora, não é? Julian foi embora, a Luz. Esses nós Charles tivemos Melman. oportunidade. Melman agora, né? Tem um outro que está. Eu recebi informação de uma psicanalista dos Estados Unidos que o viu numa conferência, que já está respirando mal. E é assim, não é? É a vida. Bom, vamos voltar ao texto lá do Moscovitz. Quem é que vai ler hoje? João? Estou sem ele agora aqui, o texto. Quem é que quer ler
Natália? Posso ler. É o que fica no dizer 5? Esse? Eu vou É. pro fone. Página 71. Página 71. Aqui. A gente tinha parado assim, o passe é transmissivo na medida em que... É aqui, nesse parágrafo? Aí a última frase do parágrafo. O que nos aponta a necessidade de selo para Freud e para a psicanálise de hoje. Mas, aquém dessa cronologia, um processo lógico se inscreve nas funções de analista e analisando, uma ausência de continuidade de uma para outra, posicionando-se sem cessar em torno do objeto, e isso ocorrendo em todos os momentos da cura. Espera aí. Página 70, essa que eu estou. 70? Uhum. Bom, Ou é bom, mais... bom. Você leu qual a partir do... É aquele mais aquém dessa cronologia, um processo lógico se inscreve, é o primeiro, segundo, terceiro, Sim. Eu já me situei aqui. Mas, aquém dessa cronologia que ele estava colocando ali os 3 lugares, 2 canções de recorte do real. O analista, do analista, o analisando, se tornando analista. Isso aí, todo o mecanismo do processo, né, de uma análise sendo deslocado para um outro dispositivo, do dispositivo análise para o dispositivo do passe, onde tem uma outra lógica, né? E aí vai falar para aquém, não é, dessa cronologia que ele coloca, um processo lógico inscreve-se nas funções de analista e analisando. Ele está falando do que aqui? Banda de Möbius? Numa ausência de continuidade de uma para a outra. Esse esquema que eu coloquei aí, se não me engano, tem no meio a banda de Möbius da destituição subjetiva, né? Ali no ponto de torção ao objeto pequeno a. Alguém quer falar alguma coisa? Essa figura de Möbius? Oiê. Nazar? Oi. Oi. Essa figura de Möbius, eu não entendo muito, não. Se você pudesse. Porque aí fala que, aqui no texto, alterna, né? Funções de analista e analisando. E aí você falou da figura de Möbius, e eu não sei aqui no desenho se você está se referindo aqui onde está o A, destituição subjetiva. Sim. Que tem uma figura que seria o 8 interior, não sei. É porque é uma aqui, figura... vamos pegar aqui a capa da angústia. Não é? Estão vendo aí? Distancia um pouquinho
do vídeo. Agora está melhor. Não, é, tá bom assim. O Seminário da Angústia, que é a capa. Ó. Essa figura entra na internet que tem ela em movimento. As formigas, não é? As formigas, elas vão caminhando numa figura topológica. Eu vou pegar um cinto, o meu cinto. O meu cinto. Ó, eu tenho aqui o cinto, o meu cinto, cinto de roupa, para a calça não cair. Tá? Tá aqui o cinto. Eu simplesmente coloco ele aqui, ó. Peguei aqui, ó, juntei. Então eu tenho a banda euclidiana. Ó, eu dou uma volta e para eu e nessa outra volta eu começo aqui por dentro, olha. Isso aqui é uma banda euclidiana. O bom, o mal, o certo, o errado, o normal, o patológico, certo? Há uma separação. Isso aí, quando Freud começa a se estranhar nesse campo que ele habitava da neurologia, das pesquisas, dessas coisas todas, da ciência, isso é o discurso da ciência. Ele começa a verificar mais adiante que o ser humano, você não tem como delimitar com clareza o que é o normal e o patológico, o que é esse sintoma e aquele sintoma. Não é? O que é uma estrutura clínica, o sujeito apresenta um sintoma histérico ou obsessivo, isso não me permite dizer, afirmar que se trata de um obsessivo ou de uma histérica. Precisa de algo mais. Não é? Porque todos nós temos de tudo, é isso que Freud descobre. Todos nós temos de tudo. Então não há uma linha clara, nítida, que separe normal e patológico, certo e errado, bom e mal. Em termos de subjetividade, não é? Aí Lacan vai dizer assim: o sujeito do desejo, sujeito freudiano, sujeito do inconsciente, há necessidade de haver uma torção. Uma torção. Olha, era assim, tudo certinho. Discurso público funda o privado. É assim que nós somos educados desde criancinha. Faça isso, não faça aquilo, isso é bom, isso é mal. Olha, uma boa mãe há que fazer isso. Não é? Poucos dias acompanhando o nascimento de uma filha de um analisando antigo, muito antigo, desde antes da puberdade. Hoje ele é adulto e se casou e teve essa filha, e uma mulher médica, e a criança com dificuldade de alimentação. Não é? Quer dizer, são aquelas coisas clássicas que a gente vê de algum problema, alguma dificuldade que habita a vida de um sujeito, e o seio começa a se estranhar, o seio estranha e começa a recusar. Não é? O seio pensa, o seio recusa. Não é? É o seio que chama. Que chama. E aí começa todo um problema, porque uma mãe que não acredita no inconsciente, mas no entorno dela tem pessoas que são terríveis em relação ao inconsciente, acreditam mesmo. E começam e vão olhar, inclusive, as ultrassonografias que o bebê já estava ali, não é? O cordão umbilical torcido, já havia uma questão dessa relação da alimentação. E isso vai comparecendo só depois ali, no nascimento.
Então, esse inconsciente, ele dá essa volta, esse sujeito, ele tem essa reviravolta. Aí, então, esse cinto, ele dá uma torção, e eu já não tenho como, nesse discurso público que funda o privado, porque a psicanálise vai fazer um avessamento e mostrar que é o privado que funda o público, não se trata na relação de um casal e nascimento de uma criança, em termos de que a parentalidade funda a conjugalidade. Ao contrário, a psicanálise mostra um avessamento. O Lacan diz, é o mundo pelo avesso, né? Então, há uma torção. Isso aqui é o sujeito do inconsciente. Essa banda de Mébius é o sujeito do inconsciente. Não tem dentro nem fora. Não tem esse... Não há certo sem errado, não há normal sem patológico. E aí vai, essa porra vai longe. E aqui tem uma passagem no livro do... Isso aqui é a primeira edição do Neurose Obsessiva do Melmar. Eu vou me dar o luxo de... Alguém perguntou sobre o conceito de inconsciente. E eu nomeei aqui o inconsciente no real. E aí o Melmar de Freud sempre se perguntou qual era o lugar do inconsciente. Onde está? Ele imaginou que ele estava enterrado, mergulhado nas profundezas. E vocês sabem sobre todas as referências que ele fez à arqueologia, que aquilo que é inconsciente estava mergulhado nas profundezas. Ele dizia a seus pacientes, por exemplo, o homem dos ratos, porque o homem dos ratos dizia, sim, mas de que me adianta reconhecer que eu tinha ódio por meu pai? E Freud lhe responde, esse desejo de morte em relação a seu pai é um desejo infantil. Ele estava mergulhado no inconsciente. E é como as pequenas estátuas de terracota que, quando são retiradas, elas se desmancham, viram pó. Quer dizer que aquilo que for retirado do subsolo será destruído. São palavras de Freud. E vocês sabem, aí é Melmar, que ele tinha na sua mesa toda uma coleção de terracota egípcias e mediterrâneas. Mas dizer que o inconsciente está em profundidade em nós é uma concepção imaginária. E quando Freud escreve a segunda tópica, isso que o José Mário trabalhava no grupo Transferência e o Desejo, sobre reação terapêutica negativa, em 1920, com o eu, o isso e o supereu, não é mais o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, mas o eu, o isso e o supereu. E ele disse que cada uma dessas três instâncias tem uma parte inconsciente. Isso é muito badalado nos estudos sobre o inconsciente. Vemos bem que isso não dá mais certo com essa ideia de profundidade. Portanto, uma pergunta que é colocada a todos: qual é o lugar do inconsciente? O que Lacan traz com essas três categorias, real, simbólico e imaginário? O que Lacan traz com essas três categorias, real, simbólico e imaginário, é o seguinte: que o simbólico, isto é, o significante, é simbólico de quê? Do que o significante é um símbolo. O que é o simbólico? O que é? Porque somos capazes de esquecer que o significante é o símbolo de uma pura ausência. Se o jogo dos significantes não nos remetesse àquilo que é pura ausência, puro vazio, um puro furo, não teríamos todos os problemas que são os nossos, porque o significante nos permitiria captar o objeto que desejamos.
e ficaríamos satisfeitos. Mas a profundidade, a propriedade do significante é nos levar a um puro furo. E os objetos com os quais nos satisfazemos são semblantes de objetos. Vejo que ele, na escritura do discurso do analista, vai dizer que o analista que ocupa o lugar de objeto pequeno a no alto à esquerda, lugar de agente, ele faz, no seminário 20, ele é textual. O analista faz semblant de um objeto pequeno a. E ele vai dizer que isso é muito raro numa análise. Então, e os objetos com os quais nos satisfazemos são semblantes de objetos, de objeto. Não são nunca o verdadeiro, nunca é o completamente bom, nunca é o perfeito. Há sempre alguma coisa que faz com que algo não ande. Que depois, na entrevista à imprensa italiana e na Troisième, ele vai chamar do imundo, né, o real, diferenciando do campo da ciência e do campo da religião. Eu mesmo, para o meu parceiro, não sou aquilo que ele gostaria que eu fosse. Portanto, o símbolo para os psicanalistas não é aquele dos antropólogos, dos filósofos ou daqueles que estudam a religião. Por exemplo, Freud diz que a bandeira é um símbolo. É verdade, ele tem razão. Um símbolo significa que a bandeira evoca uma presença essencial, mas é invisível. É a bandeira que é o símbolo desta presença da pátria, mas que é invisível. E se o inimigo tomar a bandeira, os soldados que estão comigo podem debandar. A cruz, o crucifixo, por exemplo, é símbolo de Deus, mas ele não está aqui. Mas ele está presente graças a esse símbolo. E se eu quebrar a cruz, se eu cometer uma ofensa diante desse símbolo, é uma ofensa maior. Pessoas foram condenadas à morte por terem quebrado uma cruz, mas era apenas uma cruz. Portanto, o símbolo dos antropólogos ou daqueles que estudam religião reenvia sempre a uma existência una, essencial. Mas o símbolo dos psicanalistas remete a um puro vazio. E este vazio é essencial porque, sem ele, não posso desejar, não posso nem mesmo falar, não posso nem mesmo me servir do significante. E quando uma criança teve um ambiente tão oblativo que não teve nenhuma falta, nenhum furo, então essa criança se tornará louca ou se tornará psicótica ou obsessiva. Tudo isso é necessário para chegar à sua questão, que eu havia perguntado sobre o inconsciente. O símbolo é essencial para a nossa possibilidade de viver, de desejar, de ter relações. Mas tudo o que é recalcado, para onde vai? Porque isso escapa, desaparece do mundo da realidade. Não somente aquilo que é recalcado, mas Lacan nos mostra, em sua introdução à Carta Roubada, esse texto que abre o volume dos escritos, que em todo o manuseio da língua há sempre letras que escapam, que caem. Para onde vão? Todas essas letras, tudo o que é recalcado cai nesse buraco cavado pelo real, ou cavado no real pelo simbólico. É porque nós temos sempre a impressão de que há uma rede de significantes que cerca o nosso mundo, que há uma coroa de significantes em torno do nosso mundo. E o que há aí no real pode voltar. Seria necessário explicar isso, mas não vou querer sair muito do meu tema. Mas o que estou querendo dizer diz respeito a essa passagem no real. Diz respeito a um certo número de elementos, os quais darei o nome daqui a pouco. Isso vai nos possibilitar voltar à questão da neurose obsessiva. Mas aquilo que é recalcado volta
sempre na realidade. Não podemos impedir aquilo que é recalcado de voltar à realidade. Será que, para voltar à realidade, isso ultrapassa uma borda? Olha a borda aí do cinto de Mébius, né? Da banda de Mébius. Será que há um corte entre realidade e o inconsciente? Ou será que o inconsciente está em continuidade com a realidade? É a este propósito que aquilo que Lacan traz com o nobo-romiano, mas, sobretudo, com a banda de Mébius, é essencial. O que Lacan traz com a banda de Mébius? Essa banda tem duas faces e uma única borda. Então, com a banda de Mébius, Lacan nos mostra como o inconsciente é a dobradura permanente de tudo o que dizemos. Isto é, se faço uma banda de Mébius, vocês vão ver o inconsciente com seus próprios olhos. Eis uma banda de Mébius, está colocado o desenho. Vocês veem que, quando estou no campo da realidade, do lado do outro lado, há aquilo que é inconsciente e que o dobra, e que pode sempre voltar. Há dois lados, mas uma única borda. A borda tornou-se única. Mas para que o inconsciente possa voltar, ele não precisa ultrapassar a borda, porque ele pode. Estou falando e passando por aqui, mas o inconsciente, o meu inconsciente, está do outro lado. Pode voltar sem nenhum obstáculo. Não são os atos falhos, e isso, e aquilo, e aquilo. É por isso que não podemos nunca nos defender contra aquilo que está recalcado. É que se diz a emenda é pior que o soneto, né? Que está, não podemos impedir que ele volte. Então vocês diriam, sim, mas e o real? Há no real tudo aquilo que não é apenas recalcado, mas foracluído. Quer dizer, tudo aquilo que não foi jamais admitido no campo do real, no campo do real. Não é alguma coisa que veio para o campo da realidade e que recusei. E aqui ele vai trabalhar o conceito de foraclusão e beiarro e etc. e tal. Mas para entender essa questão da banda de Mébius, que é o sujeito do inconsciente, que é o Ô, sujeito Nazar, falante, o paletre. Diga. como que a gente pode pensar a banda nesse grafo do desejo? Uhum. Esse grafo do Tenta desejo, dá falar, para a vai gente falando. pensar Ah, ele só deixa eu falar uma simultaneamente? coisinha, tá, Ele- Natália? Peraí. Ô, Nazarzinho, eu Diga aqui. lembrei das nossas aulas. É Helena. Nazarzinho, ó, Eu eu estou chamo vendo você a de Helena Nazar. com esse óculos maravilhoso que me Óculos dá inveja. sapatismo, hein? O meu médico ortopedista que faz célula-tronco, ele usa um óculos assim, mas verde, vermelho. Eu vou Não comprar é um o seu desse. oftalmo também usa, que eu fui no seu oftalmo. O Carlos Carlos, eu operei com ele. A também Tereza me deu a indicação. ele é maravilhoso. Sabe que ele é de Juiz de Maravilhoso. Fora, né? Não tem academia, não tem nada. Me passou uma firmeza, eu falei, é esse aí. Maravilhoso, né? Olha só, Nazarzinho, eu lembrei dos seminários que você dava logo no começo da minha formação, da Natália, da Carol, de um monte de mulherada, a 1 hora da tarde. Você tinha que voltar, porque simplesmente assim você é Deus. Você elucidou um monte de coisa. Se alguém não entendeu, é Tô Deus, tá? Você ferrou, fudido. A gente estava com tá? saudade, né, Helena? Muito, muito. Gente, eu tô É aqui mesmo. assim. Olha só. Tá emocionado, ele? Fala, Natália. Ah, é A para voltar Natália a falou. falar? É isso, Você não, gente. ele não Como disse para você pensar a falar. banda no grafo que o Nazar apresentou hoje?
Falar nisso, quem fez aquele grafo? Um Esse passador grafo é passando. do. Esse grafo é do. Esse que morreu o ano passado, lá na França, da escola freudiana. É o. Alain Vanier, não, é o. Alain Vanier está vivo, se não me engano. É um desses, assim, muito famoso. Daqui a pouco eu me lembro o nome Mas dá dele. para pensar a banda no grafo? Dá, né? O Óbvio. Lacan diz que a lógica do grafo ela é a banda de Möbius. Natália, Oi. você mencionou o desejo, né? Você estava falando como o desejo se coloca aí nesse gráfico. Quando você começou a falar, eu fiquei curiosa. Grafo. É que o Grafo, nome é grafo do desejo. grafo do desejo. Você mencionou isso, eu fiquei curiosa. Você estava fazendo uma pergunta, era isso? Sim, sim. Eu estava perguntando como que a gente pode pensar a banda, essa que o Nazar Yeah. apresentou, no grafo. No grafo. Isso. O que você pensou do Certo. desejo, Nina? Eu estou curiosa agora. Fiquei curiosa com a tua Não, sabe o que eu pergunta. pensei com essa sua pergunta? Porque a gente estava falando da banda para dizer do analista e do analisante, né? Me parece que essa passagem tem a ver com esse avessamento da banda. Eu acho que o sujeito vai para uma outra lógica, né? Ele sai da coisa do bom e mal, do certo e do errado, e talvez ele comece a enxergar a coisa por um outro viés, né? Certo. Foi o que eu pensei, enfim. Natália, eu acho que o grafo em si, a leitura do grafo, eu não sei se é moebiana, porque essa torção, ela não é uma torção helicoidal, né? Ela é uma torção só, e aí você tem o campo você tem essa infinitude do campo. E às vezes, várias vezes a gente já viu que a leitura do grafo é feita como um turbilhonamento, né? Ele não é visto, aquela forma planificada que a gente vê ele, aquela forma 2D que a gente vê ele, não é a forma de ler o grafo do desejo, né? Ele tem uma estrutura espiralada. Eu não sei se seria moebiana a leitura dele como um todo, ou se seria mais uma versão do touro, pensar mais num oito interior, mas acho que talvez a própria leitura do grafo já seja não é uma leitura reta, né? Ele não tem uma leitura, como eu diria, essa leitura Então, 2D, o né? sujeito ele já está numa lógica diferente, né? Nos andares que ele está, no andar acima, né? Que é ali Sim. do AME, né? Nesse grafo é o AME e mais acima o AE. Sei lá. Também não sei, João. Enfim. O que eu entendi é que é uma mistura da realidade com o real, né? Por isso que você pode ver de várias dessas duas formas, né? Porque ela se transforma em realidade, porque o real se expressa em realidade. Foi isso que eu entendi dessa leitura. E o grafo, como inverso, simboliza isso, né? Foi isso que eu entendi. Eu não sei se entendi certo ou errado. Eu vou pedir a palavra, então, para dizer o que eu entendi. Boa tarde já, né? Oi. Eu estou pensando é, boa tarde, não? 12:28. En la bilateralización da banda, los momentos de corte, donde se bilateraliza, me parece que ahí es ese sujeto que aparece, ¿né? En este significante que representa un sujeto para otro significante, en ese momento de bilateralización es que aparece el sujeto do inconsciente. Me trouxe muito a questão das marcas também, não? De pensar as marcas. Aí posso ver a dinâmica do grafo, não? Nos momentos de cortocircuito do grafo,
vez no momento de que se bilateraliza, que hay un corte. Lo pensé Uhum, por ahí. uhum, sim. Bom, E eu quero agradecer a riqueza, né, da explanação hoje, José Nassar, uhum. porque E essa banda, esse grafo, ele em algum momento vai chamar o lugar do passador. É o passador. Porque o passador ele vai ocupar um lugar de torção. Quando ele diz o passador é o passe, ele vai dizer o passador. É essa torção. E é sempre a partir dessa torção. Até mesmo a nominação de um AE, que é uma nominação que cai de 3 em 3 anos, e do AME, não há uma sem a outra nessa lógica do gráfico do Lacan e da banda de Méville. Há um texto do Alain de Gevaio que ele trabalha muito essa relação de conflito, que Lacan tinha que manter uma relação de conflito entre o AE e o AME, entre o discurso do analista e o discurso universitário, entre uma nominação que advém pelo desejo da instituição, que é o AME, e uma que advém pelo desejo do analista, o desejo do autorizar-se por si mesmo, que é o AE. E depois nós devíamos trabalhar também por que o AME é uma nominação que não cai, não é? Ela é eterna, e por que do AE para Lacan ela cai, não é? De 3 em 3 anos. Isso é uma coisa interessante, porque muitos grupos aceitam as nominações, outros grupos não aceitam nominação, mesmo trabalhando com o dispositivo, e outros grupos o AE não cai. E muitos outros o AE cai. Não é? Isso é interessante. Quer dizer, é lógico que o AME ele é pautado na experiência clínica de um postulante, de um psicanalista, né? A relação com o grupo analítico, as intervenções, os trabalhos e, fundamentalmente, as supervisões que falam de como ele conduz uma análise. E essa análise que ele conduz, sustenta uma transferência, não há um tempo pré-determinado. Então, é uma nominação que vai. Não é? Eu não posso nominar alguém de AME partindo do princípio que em 3 anos ele vai, não é, dar a ver, cair essa nominação, porque ele não tem esses 3 anos pré-determinados na condução de uma clínica. Já o AE, que é alguma coisa que diz respeito simplesmente ao desejo de alguém que quer testemunhar o que teria sido aquela análise, se houve análise ou não, se foi algo mais verdadeiro ou não, ou mesmo que ele não passe, não é? Verificar um ponto que ele precisa avançar mais, ele vai retornar à sua análise, uma outra análise. Essa nominação que diz respeito a esse testemunho e a questão do desejo que advirá como desejo do analista, não há como o sujeito sustentar essa posição ad eterno por muito tempo. Porque é uma posição de angústia, de crise, é uma posição de desgarçamento, de insistência, diferente da insistência do desejo em si. Porque o desejo ele precisa ser sustentado o tempo todo, ele não se garante, não é? O desejo. Eu acabei de ler aqui a questão do furo
da abertura, né? É insistência. Mas o AE, em termos do movimento de transmissão, de sustentar que ele diz na abertura da proposição os pontos cruciais de uma psicanálise, isso há um momento que se apaga e ele precisa, para ocupar essa dominação, dar um novo depoimento. Isso é interessante, porque o que se passa nesse dispositivo, penso eu, é inteiramente diferente daquilo que teria se processado numa análise. Essa é uma questão interessante. Esses tempos, na EOL, da qual eu faço parte em Buenos Aires, também o AE não cai lá. Também não, lá o AE não cai. Só que eu fico pensando numa coisa, essa diacronia de tempo, cartel 2 anos, o AE instalado durante 3. Essa versão de tempo é uma versão muito euclidiana, né? É uma versão muito fechada em si mesma, né? Quer dizer, ela não vai levar em conta, eu não sei se eu estou falando uma grande idiotice aqui, mas parece que ela descarta a ideia da logicidade do tempo. Alguém me falou que o Henri Porges, no livro do Tempo Lógico, ele fala sobre isso, eu não li esse livro ainda. O que vocês acham sobre isso? Essa coisa do tempo do AE, do tempo do cartel, né? Eu sei que há uma necessidade institucional, mas isso de certa forma, não bate com a ideia de um tempo lógico? Alguém quer falar aí? Simil, Eu acho fala que aí, você tem Simil. razão, João. Mas, por exemplo, nos cartéis que eu já fiz, a gente nunca leva a ferro e fogo a questão dos 2 anos. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter um tempo que é para não cair no esquecimento também, de se ficar eternamente. E o Nazar falando da coisa do AE cair, né, essa nomeação, eu fiquei pensando na coisa do interminável também, que o Freud traz, da análise terminável e interminável. Que eu acho que faz um apontamento de alguma coisa que é de um frescor, mas que aquilo acaba. Então, me parece que aponta para isso, entendeu? Tem o final de análise, mas a vida, de alguma forma, ela continua, né? O sujeito pode ser que ele tenha que voltar em algum momento para conversar com alguém. Então, eu fico pensando que tem a ver com isso, entendeu? Assim, olha, não acabou não, hein? Uhum. Na escola AEOL da Argentina não cai? Não Hein, cai, João? Não cai. não cai, não cai. Do tempo que eu estou lá, né? Tem 2, 3 anos só, mas não cai. E na França cai. Eu não sei, esses dias eu ainda perguntei, numa reunião nossa do Transcartel, eu perguntei para o Felipe algumas coisas sobre a Ali, né, da qual vocês fazem parte, Não, lá aí você esquece, mas eu não porque sei. lá não trabalha. Não, eles optaram, porque essa história do passe, muitas crises. Deveria escrever sobre as crises em relação à questão do passe nas escolas, nas instituições. Há uma coisa interessante que um grupo, quando ele se propõe, que é interessante, ele se propõe lacaniano, não basta ler Lacan. Hoje a IPA lê mais Lacan que muitas instituições lacanianas. Quando ele se propõe lacaniano, e que existe o trabalho de cartel, que tem um tempo, a produção, e se leva a sério, tem as permutações. As permutações são coisas muito sérias. Você vê que o processo de castração do luto ele está presente em tudo. Mas, já no cartel, e isso eu estou pegando uma frase do Jacques Lamillard,
o trabalho de cartel ele começa a funcionar bem quando há a queda do mestre. Há uma queda do mestre. Eu suponho que, no dispositivo do passe, são movimentos de agenciamento da castração que o grupo não sustenta nenhuma posição do mestre. Há uma queda, não é? Porque é muito comum essas fundações dos grupos lacanianos, que foi uma enxurrada, não é? Após a morte de Lacan, e elas têm na origem um nome, né? Um mestre. E há que se tombar esse mestre, não é? Esse mestre. E o dispositivo do passe, eu penso que ele tem muito essa função, porque Lacan reivindica no dispositivo do passe o trabalho, aí já inserido numa escola, no trabalho de uma escola, um trabalho de agenciamento da transmissão, ou seja, tendo por base a castração, na horizontalidade. Então, o vertical, os mais velhos, as figuras idealizadas tombam, né? Tal como no processo de análise, que é um trabalho de queda das idealizações, não é? Das identificações, por exemplo, restando sempre o significante paterno, né? Agora, como um AE poderia sustentar esse ponto de relançamento, é uma palavra que Lacan usa muito, de entusiasmo? Não tem como sustentar isso. Então, às vezes, é um adormecimento, uma aceitação de um trabalho de nominação. Eu penso, né? Os grupos analíticos são pessoas, grupos humanos, e há resistência. E, por exemplo, na Argentina, você está trazendo essa informação que eu não tinha. Eu estive agora numa reunião esse ano da Convergência, e foi na sede da Escola Freudiana da Argentina, porque tem a Escola Freudiana de Buenos Aires e da Argentina. E me deparei com uns nomes e datas colocados na parede, e eu estou olhando, estou pensando que são as pessoas que teriam ocupado a presidência da escola, a direção, a presidência. E depois eu olhei de 3 em 3 anos. E depois eu olhei e falei, não, tem algo mais, porque de 2000 para cá não tinha nenhum. Aí eu perguntei para alguém e me disse, não, isso são os AES. Isso são os AES. Eu fiz até essa pergunta, né, na apresentação da Clara, e ela disse, não, mas mesmo assim eles usam no dispositivo aqueles antigos, mas eles não estão com a nominação de AES. Já a Escola Freudiana de Buenos Aires utiliza a nominação. Nasceu hoje, 6h40 da manhã. Oi. Oi. Já tá querendo uma churrasquinha aí, ó. Jamário. Oi, Lazar. Eu estou aqui com. Tudo bem? Aqui com o meu neto, aniversário do meu neto aqui. Ah, vai cantar hoje, não? Vocês precisam ouvir o José Mário cantar. Altemar Dutra. Tem disco. Tem disco. Sentimental eu sou. Como é que é, Zé? Nessas alturas, hein, cara?
É? É isso aí. Mas essa coisa do... Vocês estavam falando aí sobre a descontinuidade, da continuidade, né? Da banda de Möbius aí, que a banda de Möbius estabelece um corte, né? Uma torção. Sim, sim. E essa torção eu identifico com uma descontinuidade, porque, Uhum. na verdade, a relação, a posição do analisante, do passante e do passador é que, no caso do passante, ele está na posição de objeto. Sim. Há uma disparidade, né? Uma descontinuidade aí, né? E isso, a meu ver, tem a ver com a, com a crítica à intersubjetividade. Você falou aí muito do Bion, né? Um colega seu que tem muito de Bion. Esse pessoal todo trabalha com a ideia da intersubjetividade. A interpretação, por exemplo, kleiniana é tipicamente intersubjetiva, né? Então, a posição do analista kleiniano tem muito mais próxima com a empatia do que propriamente com o desejo, né? Desejo do analista. Aliás, que é um conceito tipicamente lacaniano, né? Lacan que... Agora, essa outra questão que sempre me intriga e que eu teria que estudar mais isso aí para entender, é onde é que está colocada essa questão do grafo do desejo, né? A banda de Möbius e o grafo do desejo. E aí? Pois é, e aí? Hum. E aí, Nazar, posso falar alguma coisa? Eu, Miriam, aqui, estou sem a imagem. Miriam, tudo bem? Mas tudo bem, querida, adorei. E hoje nós estamos tão afetuosos, né? De repente, aquele para lá, amigo para cá. Está muito bom essa fala sua. Eu pensei o seguinte, pode ser tolice também, mas será que essa continuidade dos membros, né? AE, AME e tal, e que não, nós estávamos conversando, vocês estão discutindo isso, não contraria justamente a lógica mebiana, essa questão de que as coisas não são... Me parece que essa idealização é uma coisa muito euclidiana, não é não? Quer dizer, eu estou falando bobagem, talvez, mas isso me ocorreu, viu, Nazar? Como assim? Como é que é? Ué, porque se tudo não é exatamente a mesma coisa, né? Como a gente raciocina o tempo todo, mebianamente, não euclidianamente, né? Dentro do universo do pensamento psicanalítico. Então, por que que alguém se estabelece num cargo, por mais que tenha sido, enfim, legitimamente colocado, e fica para todo sempre, e vira quadro na parede, etc., retrato? Também por uma questão de memória, mas não de a questão do desejo. O desejo não é euclidiano, né? Não fica para sempre, quer dizer, as coisas mudam. Então, eu não sei qual seria essa questão, tanto é que você disse que na Argentina permanece e na França não, não é assim?
São os dois lugares que a gente E muitas instituições na França não trabalham com a nominação, trabalham com passe e não trabalham com nominação. E muitas não trabalham com passe, como algumas trabalham sem dar essa publicidade, porque há que se tomar cuidado com que o Julian diz no texto magistral dele sobre a proposição, que a gente já trabalhou muito esse texto aqui, ele fala da preocupação de Lacan com a estericização do autorizar-se por si mesmo, no âmbito das escolas. Nós vivenciamos isso algumas vezes e com alguns exemplos não muito agradáveis em relação a isso. É complexo, isso é muito complexo. Eu vou ter que sair. Alguém quer tomar a frente aí, por favor? Ou já está na hora, quase, 12h50. Hein? Eu acho Oi? que já chega, né? Foi muito bom hoje, hein? Ao contrário, eu gostei dessa mudança, um pouco menos de todo mundo falando ao mesmo tempo e mais uma questão, não é? Concordei, achei muito bom, viu, Nazar? Tá bom. Obrigada. Então, vamos lá. Um beijo. Tchau. Obrigada. Obrigada. Boa recuperação. Obrigada. Na recuperação. Bom, tchau a todos.